Eu tô ao vivo. Olá, Shirley, Letícia. Olha o meu amor. Vamos aguardar só mais um minuto. Um minuto não, que é muito, né? Mas todo mundo consegue me escutar bem? Vê aí se dá pra me escutar bem. Tá com um jazz no fundo de Sunset. Muito chique, muito chique. Registro para foto. Acho que tá funcionando bem aqui. Vamos começar a falar um pouquinho hoje sobre repertório de exercício na fisioterapia. Eu tô aqui com meus fiéis escudeiros, né? Meu backstage é um gato dormindo do meu lado. E o meu esposo logo ali atrás. Figueira, Marcelo entrou. Olá, todo mundo. Muito bem. Gente, então vamos começar. Deixa eu pedir para diminuir a música. Acho que tá dando para me ouvir bem, tá tudo perfeito, né? Tá funcionando bem a live. Então vamos lá. Então, primeiro, agradecer quem tá aqui. E hoje a gente vai começar falando, como eu já disse, né, repertório de exercício. Mas antes, o propósito dessa live é um aquecimento para a jornada da fisioterapia para pessoa idosa, que vai ter de novo, é a última edição desse ano, vai acontecer agora em dezembro, mais tarde eu passo um pouquinho sobre as datas. E para fazer o aquecimento, eu venho agora com essas lives para a gente poder discutir a avaliação e tratamento, dominar a avaliação e tratamento da fisioterapia para pessoa idosa. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Lima, eu sou fisioterapeuta, eu sou da uroginecologia e da gerontologia. E como eu já disse, o assunto de hoje eu quero trazer para cá, abordar, a gente ter mais repertório de exercícios da fisioterapia, para que a gente não fique mais do mesmo, né? Aquele 3 séries, e para variar começou uma obra bem agora, né? Tá ouvindo? Vamos lá, vamos ver. Se não atrapalhar, a gente continua. E pra gente não ficar naquele lenga-lenga de 3 séries de 10 repetições, de senta, levanta, que inclusive é um ótimo exercício. O senta e levanta, ele é uma forma inclusive de avaliação da capacidade funcional medida através de membros inferiores. Por exemplo, no SPPB, que é uma forma da gente avaliar o nosso paciente, ele avalia a capacidade funcional, verificando a força de membros inferiores através de um teste que é o senta e levanta. Se a pessoa consegue, no tempo de 60 segundos, né, consegue fazer, no tempo de 60 segundos não, se a pessoa consegue fazer 5 tentativas de senta e levanta no menor tempo possível, de preferência ali menos de 11 segundos, 12 segundos. E então, o exercício senta e levanta de fato é uma forma da gente avaliar, rastrear ali a capacidade funcional dessa pessoa e força. Só que sempre chegar na casa do nosso paciente e ficar fazendo mais do mesmo, aquela receitinha de bolo, também não dá, né? E aí eu lembro de uma história que eu infelizmente já passei por isso, não sei se vocês já passaram por isso também. Eu fui avaliar um casal de senhores e quando eu cheguei lá para iniciar a avaliação, a responsável, que era a filha, falou assim, não precisa avaliar não. A fisioterapia é receita de bolo. Só aqui, ó, 10 vezes, levanta o braço, abre, agora a perna. Então, infelizmente, essa pessoa aprendeu que fisioterapia era receita de bolo. Que era só você chegar ali e fazer 10 repetições de levanta o braço, estica a perna, senta e levanta. E não é isso, né? Então, como é que a gente faz para melhorar esse nosso repertório de exercício? Para a gente começar, é importante, por mais que pareça uma coisa muito simples, mas é importante a gente nivelar, diferenciar atividade física de exercício físico. Então, o paciente, às vezes, ele tem uma ideia muito errada, não sei se vocês já ouviram isso também, né? De que, não, eu movimento bastante, eu ando o dia inteiro. Só que andar o dia inteiro não necessariamente é configurado como exercício físico, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar. Atividade física é um movimento do nosso corpo. Qualquer atividade que
a gente movimente o corpo, faça movimento articular, contração muscular, tudo isso é uma atividade física. Ocorre um aumento do metabolismo. Agora, exercício é atividade física, só que com dosagens. Então a gente vai dosar a intensidade, a gente vai dosar quantas repetições, quantas vezes a gente vai repetir, ou melhor, número de séries, né? Quantas vezes a gente vai repetir aquele bloco de exercícios. Então a gente tem que fazer toda uma pesquisa para repetir aquela atividade física. Seja uma caminhada, seja um senta-levanta, ou mesmo os fortalecimentos de membros inferiores e superiores. Então, diferenciar isso para o nosso paciente é muito importante, porque a gente precisa dizer, olha, lógico que não vou desestimular a pessoa, tá, gente? Então, chegou para você e falou assim, não, mas eu caminho o dia inteiro, eu faço uma caminhada aqui. Então, estimula, parabéns por fazer isso, mas agora vamos organizar melhor essa caminhada? Quanto tempo da caminhada? Qual a intensidade? Qual a velocidade que você faz isso? Enfim. E aí a gente vai aumentando e estimulando essa pessoa a modificar essa atividade para um exercício. Então é importante a gente sempre saber diferenciar muito bem. A atividade física é todo aquele que, por exemplo, varrer uma casa já é uma atividade física, tá? Mas agora a gente está fazendo a dosimetria dessa atividade? Sim ou não? E aí, seguindo, quais são os tipos de exercício que existem no nosso repertório da fisioterapia? Bom, para essa pergunta é importante a gente deixar claro que a gente segue a recomendação de exercício da OMS. Então, como é que fica essa recomendação? São 150 minutos semanais, tá? Que deve incluir, por exemplo, treinos aeróbicos para que a gente faça todo o tratamento, ou melhor, toda a reabilitação ou mesmo manutenção da função cardiorrespiratória, tá? Fortalecimento, então é uma outra modalidade de exercício, é importante fortalecer. E às vezes, quando a gente se depara com um paciente mais idoso, um paciente acima de 60 anos, e que esteja dentro daqueles critérios dos fenótipos de fragilidade, a gente às vezes tem a ideia que não posso colocar carga, não posso fazer peso, porque eu posso gerar uma lesão muscular grave nessa pessoa. Tá errado. Se você avalia de forma correta, se você consegue ali rastrear a capacidade funcional dessa pessoa, como por exemplo, aplicar um SPPB, que é um teste que eu comecei a live falando dele, né? Ele vai rastrear a força, vai rastrear equilíbrio, vai rastrear a velocidade de marcha. Você consegue ter uma noção de como você vai se comportar com essa pessoa. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho melhor, tá? E por último, o alongamento. É importante a gente ter treinos de flexibilidade com o nosso paciente. Então, dentro desses repertórios de exercício, a gente sempre vai trabalhar, né, com exercícios aeróbicos, fortalecimento e flexibilidade. Porque é importante que a gente tenha a movimentação da articulação. Às vezes a gente está com a cabeça muito focada, vou fortalecer, fortalecer, fortalecer. Esse músculo, ele tem ali um alongamento bom, qualificado ali para fazer a contração adequada? Um exemplo, tá? Dentro da fisioterapia uroginecológica, fisioterapia pélvica, a gente tem uma ideia de que, o que a fisioterapia pélvica faz? Se eu perguntar isso para vocês agora, o que a fisioterapia pélvica faz? Vai acabar lembrando muito de pompoarismo, né? É contração, 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 contração. Mas é só contração? Não. Na verdade, a gente busca muito uma coordenação entre contração e relaxamento. Porque se eu não sei relaxar, se eu não tenho flexibilidade nesse músculo adequado, como eu vou conseguir contrair? Então, o assoalho pélvico é uma forma ótima para a gente exemplificar isso. Se o meu músculo não relaxa, ele também não vai contrair, porque ele sempre vai ficar ali restrito, tá? Então é importante a gente ter esse pensamento, né? Exercícios aeróbicos, a forma como você vai lidar com isso, né? Ou seja, como você vai prescrever isso para o seu paciente dentro do processo de prevenção ou reabilitação com o seu paciente idoso, você sempre vai pensar em algum exercício de modalidade aeróbica. É um ciclo ergômetro, é uma caminhada dentro de casa, vamos começar ali com uma marcha estacionária um pouco mais rápida. A gente verifica se essa pessoa está fazendo ali o treino através por exemplo, do aumento da frequência cardíaca, respeitando
o processo do envelhecimento, porque a gente sabe que o nosso sistema cardiorrespiratório fica diferente. E os sinais, por exemplo, a gente vai ter uma redução de aproximadamente 10 batimentos cardíacos. Então, às vezes, a pessoa está cansada do exercício, mas não está demonstrando tanto naquele batimento. Então, repara outros sinais, como a frequência respiratória, a escala de Borg é uma ótima forma da gente observar se essa pessoa de fato está cansada ou não. E aí eu brinco com meus pacientes, né? Eu falo assim, tá cansado? Ou tá cansada? E aí fala, tô. Aí eu falo, não tá não. Dá pra perceber que não tá. Ou então o contrário, porque às vezes acontece, a pessoa é ali firme, sabe? Não vou dizer que eu tô cansada, não. E aí você percebe batimento nasal, você percebe ali a dificuldade na fala durante aquele determinado movimento. Opa, é um sinal de cansaço. Vamos descansar um pouquinho? 30 segundos para respirar, incorpora ali um exercício respiratório para trazer bastante conscientização para a base do pulmão, porque a gente tem no envelhecimento, a gente tem uma rigidez da caixa torácica, então essa respiração ela fica muito mais apical. Então vamos trazer conscientização para a base. Então aproveita para descansar e faz o exercício respiratório, por exemplo. Tá? Então é uma forma da gente sempre alavancar o repertório. Se tiver algum comentário aqui, me avisa, tá? Por favor, que eu tô olhando aqui, falando direto com a câmera pra você saber que eu tô falando com você. E acaba que eu me perco aqui. E, como eu tava dizendo, então, fortalecimento. E aí, fortalecimento, né? Às vezes a gente pensa assim, cara, eu vou pegar uma pessoa que tá apresentando, por exemplo, sarcopenia. Ok? Ou seja, a gente está perdendo massa muscular, mas além disso, a gente está perdendo as qualidades da musculatura, como força, potência. Então tem a redução da fibra, mas também tem a redução, ou melhor, a mistura ali de toda a qualidade daquela musculatura, de toda a função daquela musculatura. Então tá, a pessoa está apresentando sarcopenia. A sarcopenia, ela vai estar apresentando em um grupo muscular só? Não, ela vai estar apresentando de forma global. Dependendo de quem é essa pessoa, de como ela manteve os exercícios ao longo da vida, ou seja, aquela poupança, né, que eu sempre falo. Capacidade funcional é um termo que descreve como se fosse uma reserva do nosso corpo. Como assim? Tudo que a gente fez ao longo da nossa vida, infância, adulto, jovem, a gente acumula isso positivamente ou negativamente e que vai influenciar, ter grande impacto no nosso envelhecimento. Isso é a capacidade funcional, a nossa reserva. Então, de acordo com essa reserva, essa poupança, a gente vai ver um grupo muscular um pouco mais afetado, outros menos, enfim. Mas pensando nisso tudo, então como é que eu vou fortalecer essa pessoa? Então eu preciso pensar dentro da avaliação o que mais está afetando. Lógico, queixa principal é importante a gente trabalhar, mas o que mais a gente viu na avaliação que está ali impactando e sendo um fator preditor para um risco de queda, para aumento da incapacidade, ou seja, o que significa isso, né? Alguns testes dentro da nossa avaliação multidimensional, alguns testes ele consegue rastrear, ser um preditor para risco de perda de funcionalidade dentro de um período de 12 a 18 meses, por exemplo. Então eu avalio, rastreio essa pessoa. Fiz todo o teste, as escalas, os índices, rastrei tudo. E aí essa pessoa apresentou uma pontuação para mim que indica que no período de 12 a 18 meses, se eu não intervir com, por exemplo, uma reabilitação focada em fortalecer, em alongar, ou seja, flexibilidade, aeróbico, ela tem um maior risco de no próximo ano ela começar a perder cada vez mais as atividades de vida diária, as funções, tá? E isso vai impactar no quê? Na autonomia e na independência dessa pessoa. Então repara, se você faz uma boa avaliação, automaticamente você consegue prescrever, ou melhor, prever prognóstico fisioterapêutico para que essa pessoa evite. A gente já faz um trabalho preventivo, tá? E aí você já vai saber onde eu vou abordar.
Então, poxa, eu já vi que essa pessoa tem uma fraqueza de membros inferiores. Então, vamos abordar ali e trabalhar os grandes grupos musculares de membros inferiores. Eu já sei que essa pessoa apresentou ali um risco de queda, então eu preciso trabalhar fortalecimento e preciso trabalhar a propriocepção de membros inferiores para trabalhar a recuperar equilíbrio, tá? Eu avaliei e vi que essa pessoa tem uma força reduzida, tá ali com, por exemplo, fazer força de preensão palmar, que é um teste. A gente avalia pelo dinamômetro, eu não peguei. Qualquer coisa você pega pra mim, o dinamômetro, só pra eu mostrar aqui, vale a pena. Isso. E aí você rastreia pra ver a força de preensão palmar, que hoje a gente sabe, segundo a literatura, que ela tá relacionada com uma perda de força global, que é uma das formas de a gente rastrear a sarcopenia, tá, no nosso paciente. E, já sei que eu preciso fortalecer também membros superiores. Então, tudo isso através de uma avaliação bacana. Ele foi pegar o dinamômetro só pra gente ver. Então, já vi. E flexibilidade. Só que a flexibilidade não é necessariamente... Obrigada. Não é necessariamente eu ficar colocando o paciente deitado e sobe perna. Não, eu posso trabalhar essa flexibilidade de forma passiva, mas de forma ativa também. Trabalhar ganho de articulação, o próprio paciente ir alcançando, ganhar essa mobilidade articular, ganhar essa flexibilidade muscular. Esse aparelhinho aqui que eu falei agora, gente, ó, simples, tá? Pra gente rastrear força de preensão palmar, ok? Quero saber quem tá aqui. Me fala aí se conhece esse aparelho, se tem, tá? Bom, então, a respeito dos tipos diferentes de exercício, a gente vai pensar nesses assim, tá? Ou seja, respeitando lá a recomendação semanal de exercícios, segundo a OMS. E qual é a pergunta que tem aqui? Quando é que o fisioterapeuta define os exercícios? Bom, a gente vai definir os exercícios na avaliação, não tem jeito, tá? Lógico que eu acho que cabe também uma sensibilidade da nossa parte. Como assim? A gente faz um rastreio muito grande, nome multidimensional, né, da saúde dessa pessoa, e a gente faz esse rastreio e ali a gente já tem uma noção de como será o nosso atendimento, a gente tem como saber o nosso prognóstico de forma mais assertiva. E ali a gente já vai, lógico, prescrever o que a gente vai fazer. Quais são os objetivos do nosso tratamento, baseado no nosso diagnóstico cinético funcional, diagnóstico fisioterapêutico. Então a gente já vai ter uma noção ali. Só que ao longo dos nossos atendimentos, da nossa consulta, é lógico que a gente tem que ter um feeling, uma sensibilidade para perceber como o paciente está reagindo àquilo. Lembra que eu falei ainda há pouco que às vezes a gente tem um medo muito grande de colocar carga. E não é para ter. Para que a gente trate sarcopenia, para que a gente trate o nosso paciente, para prevenir queda, para a gente prevenir incapacidade, para a gente trazer autonomia e independência para o nosso paciente, é importante fortalecer. E para isso a gente precisa colocar carga, tá? Então, infelizmente, quando a gente faz esse processo, pode acontecer a presença da dor, por exemplo, dor tardia, que é aquela dor muscular depois de um treino. Ela é diferente de lesão. A gente sabe quando o paciente ele descreve pra gente uma dor de lesão e quando ele tá falando de uma dor muscular, tá? Então, por exemplo, parado, se você não mexe o músculo, tá doendo? Não. Quando você vai fazer o movimento, ou seja, tá doendo minha perna. Pra levantar, você sente incômodo? Sinto incômodo. É incapacitante? Não, mas tá doendo, né? Eu não tô acostumado, não tô acostumada. Pronto, é uma dor muscular. Explica que essa dor, a gente infelizmente é esperado. Lógico que a gente não como é que fala? Sadomasoquista, né? Que vai, como é que é? No pain, no gain. Não, lógico que a gente não é isso que a gente quer no nosso paciente. Até porque, se essa pessoa nunca fez exercício, né? Que a gente sabe que hoje a gente atende um público de pessoas que não estavam acostumados a fazer exercício. A cabeça de que o exercício é importante para a nossa saúde, para o nosso envelhecimento, é algo mais recente,
que ainda precisa ser muito reforçado, ainda precisa falar na sociedade, gente, é importante, faça exercício, é aquela reserva, né, aquela poupança da nossa vida. Então, a gente pega esse público ainda muito sedentário, tá? Então, é lógico que se essa pessoa, você investigou o histórico de vida dessa pessoa, essa pessoa nunca fez nada, você já vai começar com no pain, no gain, você pode assustar e isso pode ser negativo para o seu atendimento. A pessoa pode começar a pensar, eu não quero essa fisioterapeuta aqui não, porque vai me botar para ficar dolorida, eu quero que ela resolva a minha dor e ela tá me trazendo mais dor? Não pode. Então, explicar para o paciente que é esperado, dar formas de amenizar essa dor, explicar o que é, tá? A educação da dor também é falar sobre como é que a dor funciona, tá? Isso é importante, o estudo da dor, é importante que a gente eduque o nosso paciente para que ele entenda. A dor, ela é um sinal que o nosso cérebro dá para o corpo para que ele evite um perigo. E que perigo que ele está querendo evitar ali? Essa dor, o que ela está tentando demonstrar pra gente? Naquele caso ali é porque a gente mexeu a musculatura, tá? Não é uma dor de lesão. Explicar pro paciente. Mas percebeu que a pessoa está reclamando muito, a pessoa está se queixando, vamos ter um feeling ali de ser mais sensível, de olha, vamos contrair, vamos mexer essa musculatura, vamos mexer o corpo aos poucos agora. Hoje a gente vai fazer uma consulta onde eu vou ativar outros grupos musculares, a gente vai fazer algumas outras coisas. E para essa aqui que está te incomodando, a gente vai trabalhar um pouco mais tranquilo, tá? Você vai me avisando, e aí você vai modificando de acordo com o que o seu paciente vai te relatando ali, você vai modificando um pouco a consulta naquele dia. Até para não ficar aquela coisa repetida, sabe? Então, cheguei essa semana aqui, então vamos lá. 12 vezes, que aí já não é 10, né? Vamos lá. A gente tem uma variação de 8 a 12 repetições, que é o que recomenda-se quando fala de recomendações, de guidelines de recomendação de exercício. Então vai variar em torno de 8 a 12 repetições daquele fortalecimento daquele grupo muscular. E aí você botou 12 repetições para aquela pessoa, por exemplo, diminuiu a carga, tá? Para não ficar sempre mesma coisa, que a pessoa já até sabe, o fisioterapeuta tá chegando, pronto, já vou sentar aqui e vou fazer. Aí começa a fazer o movimento, porque a pessoa já sabe. Não, vamos modificar. Hoje a gente vai fazer algo diferente, para que a pessoa também se sinta sempre estimulada. Então, o que eu gosto nos meus atendimentos, né? Eu gosto de chegar pro paciente e aí a pessoa já olha pra minha cara e fala assim, o que a gente vai fazer hoje? Eu tô trabalhando o mesmo grupo muscular que eu quero trabalhar, eu tô trabalhando o mesmo objetivo que eu quero trabalhar, só que de maneiras diferentes, trazendo atividades que eu vá incorporar ali o movimento que eu quero, o objetivo que eu quero, mas de formas diferentes. Então, eu posso, inclusive, deixa eu reforçar isso aqui, eu posso trabalhar os exercícios com dupla tarefa. Pensando na dupla tarefa, atividade motora e atividade cognitiva, porque isso faz também, é um diferencial e faz com que o nosso paciente ele tenha uma motivação, tá fazendo duas atividades, tá? E essa atividade cognitiva, a gente vai trabalhar com o nosso paciente, lógico que você pode escolher todas as atividades cognitivas que você quiser, você pode trabalhar memória, você pode trabalhar atenção, você pode trabalhar cálculo, o que você quiser, tá? Mas seria interessante sempre trabalhar com base no seu rastreio cognitivo lá. Ou seja, quando você faz a sua avaliação multidimensional, é sempre importante começar com o rastreio cognitivo, até para você saber como está essa pessoa a nível, se essa pessoa tem alguma alteração cognitiva leve, ou CCL, né, ou transtorno cognitivo leve, enfim, para a gente detectar ali como é que vai ser a nossa abordagem, né, como a gente vai se comunicar com essa pessoa. E aí você rastreia ali e vê quais são as áreas da cognição que está um pouco mais afetada, que a gente poderia trabalhar no nosso exercício, que pode ajudar essa pessoa, tá? Então é interessante isso também vir como uma modalidade de exercício que fica diferente. Isso muda o nosso repertório. Dando continuidade, peraí, deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Essa pergunta aqui é, por que definir os exercícios no momento da avaliação, né? Basicamente eu já respondi, então a gente
a gente precisa fazer uma avaliação e dali a gente vai ter uma noção, com base no nosso diagnóstico cinético-funcional, com base no que a gente prescreveu de objetivos e automaticamente nosso prognóstico, a partir dali a gente já tem uma noção de como fazer a abordagem, quais são o plano de tratamento que a gente vai ter para aquela pessoa, seja esse plano de tratamento preventivo ou um restaurador, reabilitação. Tá? Então é importante a gente já prescrever ali, porque a gente já vai ter uma noção, tá? A memória tá fresca da avaliação, a gente já tem uma noção ali de objetivos e prognósticos, tá? E aí entra na outra pergunta, que é, eu vou resumir essas três, que é por que investir tempo em uma avaliação e por que não já iniciar o tratamento no primeiro atendimento. A avaliação, eu sempre digo o seguinte, se a gente quer tratar bem o nosso paciente, no sentido de tratar bem voltado para o plano de tratamento mesmo, tá? O plano de reabilitação ou prevenção. Não no sentido de tratar bem de empatia, de compaixão. E é outra história, outra conversa que a gente pode ter um outro momento também, se rolar dúvidas sobre isso. Nesse momento, a gente está fazendo o nosso plano de tratamento ali para a gente ter uma noção de como vai ser essas consultas, tá? Se eu não faço uma boa avaliação, eu não tenho como saber se o meu tratamento está sendo adequado ou não, porque eu não rastreei nada antes, porque eu não vi como é que está a saúde dessa pessoa naquele momento, naquele registro ali, tá? E aí, por que não começar logo o tratamento na primeira consulta? Né? Porque às vezes a gente vem de um hábito de que a fisioterapia só faz meia dúzia de perguntas e já começa o tratamento naquela hora. Porque às vezes esse hábito veio de uma regra de plano de saúde, talvez, né? As pessoas que antigamente iam se tratar numa clínica, às vezes pegam esse contexto, né? Chega lá, faz meia dúzia de perguntas e já começa a fazer o atendimento. Mas esse atendimento, será que ele está muito bem montado? Esse plano de tratamento foi muito bem escrito porque você avaliou bem essa pessoa? Eu não acho que você tenha tanta certeza assim. Pelo menos eu, quando lá atrás eu estagiei em clínicas, trabalhei em clínicas e que eu aprendi dessa forma, eu não me sentia tão segura com o tratamento. Eu não sabia, eu mudava muita coisa. Lógico, a gente pode mudar mesmo fazendo uma boa avaliação, com o tempo você vai modificando alguma coisa ou outra, mas com base no quê? Com base numa reavaliação, eu tenho certeza que você pensou isso. Com base numa reavaliação, então você vai reavaliando, aplicando os testes novamente, não necessariamente precisa fazer a bateria de teste inteira, mas à medida que você detecta ali que, opa, pode ser que aqui eu precise reavaliar, vai reavaliando, aí você vai mudando a sua conduta, tá? Então, isso é muito natural, mas sem uma boa avaliação, eu não acho que dá para sentir segurança no nosso plano de tratamento. Não fica tão assertivo. Então, precisa fazer uma boa avaliação e não necessariamente dá para fazer o primeiro atendimento já na primeira consulta. Tanto é que, normalmente, a avaliação é um valor acima. Por quê? Porque a gente demanda um tempo maior. Normalmente, uma avaliação, a minha avaliação, falando por mim, minha avaliação é em torno de 1h30, 2 horas, porque ela é maior. A minha consulta, o atendimento geral, digamos assim, já fica ali em tempo hábil de aproximadamente 1 hora. Tanto é que quando eu falo com o paciente, eu peço olha, reserva, esse horário é aproximadamente 1h30, 2 horas, tá? Porque eu vou fazer uma avaliação mais extensa. Então, por que eu tenho que já iniciar o tratamento já ali, se eu estou rastreando toda a saúde dessa pessoa? Bom, e aí falando disso, vem essa outra pergunta, tá bem fechadinho, que ótimo. Que é como você organiza o seu planejamento de exercícios para o paciente. Então, para organizar esse planejamento, como eu já disse, vou fazer um rastreio. Esse rastreio, normalmente, eu faço através da avaliação da mobilidade, que a gente vai usar a mobilidade, força, equilíbrio, tá? Então, a gente faz esse rastreio de mobilidade para a gente detectar como está
o grau de independência dessa pessoa a nível motor, a nível físico, ok? E aí, com base nisso, a gente vai prescrever os exercícios, tá? E, importante, não tá aqui, mas é importante, independente da área que você atue. Então, por exemplo, eu dentro da uroginecologia tenho a minha avaliação mais específica da minha área. Além disso, eu tenho a avaliação multidimensional. Então, faz o rastreio da avaliação da uroginecologia para você saber como é que tá aquela queixa específica que a pessoa veio para você, independente da área que você atue, cardio, respiratória, neuro, independente da área. E aí faz a sua avaliação mais específica e depois segue com a avaliação multidimensional para você rastrear a mobilidade, enfim, tá? Pra mim, por que é importante dentro da fisioterapia pélvica? Lembra que eu falei que a musculatura precisa de flexibilidade? Ela precisa de mobilidade. Se essa pessoa não tá com uma restrição para, por exemplo, redução de velocidade de marcha, essa pessoa não consegue caminhar adequadamente, tem ali um bloqueio por alguma queda recente, essa pessoa desenvolveu medo e mudou o padrão de marcha, então uma marcha muito mais rígida, muito mais restrita, eu posso trabalhar o assoalho pélvico, vai ficar muito legal, vai ficar muito bom, mas vai ter uma dificuldade para chegar até o banheiro. Então precisa pensar nas outras áreas que o nosso corpo, enfim, a nossa saúde depende também. A gente tem que pensar em cognição, a gente precisa pensar em mobilidade. Então, dá para trabalhar só a parte pélvica dessa pessoa? Dá. Mas trabalha a mobilidade também, principalmente falando de marcha, de equilíbrio, ok? E o tempo, como é que tá o tempo? Tá tudo bem? Tá. Bom, como melhorar a criatividade? Só vou finalizar com essa pergunta, tudo bem? Pra não ficar muito extenso. E aí, como melhorar a criatividade para os nossos exercícios? E o fisioterapeuta precisa realmente ser muito criativo, tá? Eu vou falar uma outra coisa aqui, vai fugir um pouquinho do assunto, mas é o seguinte, às vezes, gente, a gente quer ser muito criativo, mas a gente tá com a mente muito ocupada. Você não tá relaxado, você tá focado em problema por conta de N coisas que acontecem na vida. Então, às vezes, a nossa criatividade, ela fica limitada também por excesso de preocupação. Então, o fisioterapeuta precisa ser muito criativo, a gente precisa estudar bastante, enfim, buscar nosso embasamento teórico, precisa, tá? Mas relaxa um pouco também, pensa mais em você, como você pode relaxar a sua cabeça, como, não sei, meditação, viagem, qualquer coisa que você possa relaxar um pouquinho a sua cabeça, possa diminuir um pouco aquelas vibrações, aquelas flutuações todas, para você poder ter a mente mais clara e aí você pensar, nossa, sabe, às vezes tem um insight, você tá assistindo uma live como hoje, ou você tá assistindo um programa, enfim, e aí você viu aquele insight e você, nossa, já sei, posso colocar isso no plano de tratamento daquele meu paciente, daquela minha paciente, tá? Então, mas para isso, você precisa estar com a mente um pouco mais relaxada. Mas voltando pra criatividade, agora pensando, ó, meus fiel escudeiro está chegando aqui. Dá oi ali pra câmera. Oh, meu gordinho. E aí, pergunta pro paciente o que o paciente gostaria de fazer, pergunta o que o paciente já fez na vida. Um exemplo, eu já tive paciente que não era nadadora profissional, mas participava de competições de natação, sabe? Eu não lembro se era triatlon, mas enfim, participava de competições de natação. Então eu usei isso como uma forma de memória da motricidade, da memória muscular, pra gente fazer os exercícios de membros superiores e membros inferiores, sabe? Então isso também é trabalhar com criatividade. Faz esse rastreio de quem foi essa pessoa, o que ela gosta de fazer, para que a gente possa ter mais criatividade, tá? Então, vê se jogava bola, se, sei lá, fazia qualquer atividade e pensa em quais são os movimentos daquela modalidade de exercício e como você pode adaptar isso no seu plano de tratamento. Isso é uma forma da gente ser mais criativo. E aí eu vou encerrando por aqui, para não ficar muito extenso. Espero que tenha ajudado. Gente, para reforçar, como eu disse, essa primeira live aqui é o aquecimento para nossa fisioterapia para pessoa idosa. Esse é o evento da jornada.
que já tá aberto o link para inscrição. Vai acontecer em dezembro, dia 16. Então já se inscreve lá. Agora em dezembro é a última edição desse ano. Feliz. E então se inscreve para não perder a vaga, para que, enfim, para que você possa participar e saber mais sobre esse assunto. Tem mais algum recado para eu dar? Quem já tá inscrito, entra no grupo. E quem tá inscrito já, gente, o link para inscrição tá no link da bio aqui no Instagram. Falei Instagram, né? Mas se você for usar esse vídeo pro coleguinha, ferrou. Legal, errei, mas tudo bem. E aí, voltando, se inscreve no link da bio. Quem já se inscreveu, entra no grupo do WhatsApp, que eu vou disponibilizar alguns materiais exclusivos para quem tá no grupo do WhatsApp. Então, vai lá. Já se inscreveu? Entra no grupo. Não se inscreveu? Vai no link da bio, se inscreve para a última edição da Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, pra gente, dominar a avaliação e tratamento da gerontologia. Gente, beijo, muito obrigada por estar aqui e tchau, até a próxima. Deixa eu fechar aqui, como é que eu faço? Tem certeza que deseja encerrar?